meus consagrados, sejam novamente muito bem-vindos ao ADM Podcast, esse que é o maior podcast de empreendedorismo que eu já apresentei. Como vocês sabem, eu tenho uma estratégia, eu falo isso aqui todas as vezes, que é trazer pessoas com uma trajetória profissional interessantíssima para compartilhar essa história com vocês. E hoje não vai ser um dia diferente, na verdade, exatamente o contrário. Hoje é um dia muito importante. Por quê? Se você gosta de inovação, tecnologia e conveniência, o episódio de hoje ele vai ser um prato cheio para você. Hoje nós vamos receber aqui no ADM Podcast o pessoal da Houseful. A Houseful é uma plataforma de serviços de campo que envolve comodidade e tecnologia aqui de Florianópolis, mas eles atendem praticamente o Brasil todo. Para conversar com a gente, nós temos hoje aqui o Pablo Ramírez. Pablo, muito obrigado por Obrigado pelo convite. Perfeitamente. Muito obrigado por você ter aceito, né, o nosso convite. Eu já conheço a Houseful em função do meu irmão. Meu irmão é um dos colaboradores da Houseful. Eu adorei a possibilidade de conversar com vocês, porque a gente conversou um pouquinho antes ali, né? Eu sou um curioso nato. E o negócio da Houseful, ele sempre despertou muita curiosidade em mim, né? Então, ter a oportunidade de conversar contigo, que é um dos fundadores da Houseful, vai ser, assim, muito legal, né? Esclarecedor, eu diria. Ah, legal. Então, vamos lá. Pablo, primeiro eu quero que você se apresente, fale sobre você, como é que você... enfim, a sua formação, o seu background, como é que você veio aqui para o Brasil. Eu vi que a gente conversou um pouco antes ali. Enfim, conte a sua história. Então, bom, pelo nome, né, Pablo, já sabe que é de origem latina, né? Eu sou de Quito, da capital, no Equador, né? Uma cidade a 2.850 metros, então super alta, rodeada de vulcões. É uma cidade muito bonita, mas é um país muito pequeno. E com isso em mente, eu já tinha feito a faculdade no Brasil. Eu me formei na UFSC, na UFPR, em Curitiba, em design industrial. Voltei para o Equador, fui professor universitário, tive um escritório de design. E depois de um tempo, eu vi que precisava crescer mais e aí decidi voltar para o Brasil para fazer um mestrado. Então, eu fiz mestrado em arquitetura na UFSC. Eu adoro arquitetura, sou apaixonado por isso. Tanto que minha esposa é arquiteta. E voltei para o Brasil em 2003. De lá para cá, eu montei um escritório de design e arquitetura junto com minha esposa. E dei aula em algumas universidades. E aí, a Houseful surgiu de uma oportunidade baseada numa casualidade. Então, quando eu decidi comprar meu apartamento, a imobiliária que me atendeu é a imobiliária que era da família do meu cofundador, que é o Robson. Então, basicamente, eu comprei o apartamento e minha esposa estava grávida. E aí, sabe, o instinto feminino, ela chegou e ofereceu já o escritório como uma oportunidade para atender a Terraz, que era o nome da imobiliária. E a gente efetivamente começou a atender eles. E uma das coisas que eu fiz na época foi o site da empresa. E os conceitos que trouxe para o site chamou muito atenção. E e aí uma empresa que fazia o site para eles se interessou e começou a vender para outras imobiliárias. E aí eu comecei a entrar em um mercado que eu não conhecia nada. E conforme o tempo passava, essa empresa foi comprada por uma empresa maior e depois comprada por uma outra empresa que é a Thomson Reuters. Então, uma empresa gigante. E eles tinham um software para a área imobiliária. E eu fui conhecendo um pouco mais o mercado e vi que era um mercado gigantesco e que tinha muitas oportunidades. Então, sempre fui apaixonado por tecnologia e vi que era uma oportunidade de entrar nesse mercado com muita força. Então, eu iniciei um primeiro projeto da Houseful,
com outros 2 parceiros, o Marcos e o César. O César também é do Equador, eu não conhecia, eu conheci pelo LinkedIn. E eles eram engenheiros do Viva Real. Logo em seguida que a gente iniciou, a Softplan entrou em contato com a gente, queria conhecer mais, a gente tinha algumas ideias muito bacanas. Muito próximo ao que a Em-Casa chegou a ser atualmente. Só que é o tipo de negócio que é muito extensivo em capital. Você precisa muito capital, porque basicamente o negócio é um negócio de venda de imóveis, e aí é um negócio que tem um ciclo de vendas muito longo e você tem um custo muito alto até você alcançar o negócio. O César teve que ir para a Espanha, porque ele ia fazer uma especialização em games. E aí, com isso, eu não queria matar o projeto. E aí eu retomei contato com o Robson, que era a única pessoa que eu conhecia do mercado imobiliário. Nessa época, o Quinto Andar ainda não estava em Florianópolis. E aí a tecnologia que a gente já tinha desenvolvido poderia servir como para elaborar algum portal, alguma coisa assim. Só que quando eu conversei com o Robson, que ele tinha acabado de voltar da Suécia, ele comentou que existiam outras oportunidades. E uma das grandes oportunidades que ele enxergava como alguém que vem no imobiliário era da mão de obra. E eu, para ser sincero, no começo duvidei bastante se isso realmente poderia ser um negócio. Mas, enfim, conversei com ele, eu expliquei mais ou menos o espírito da startup para ele, que era... Cara, por muito tempo a gente não vai ter salário, não vai ter dinheiro, vai trabalhar que nem um maluco, mas no final da jornada pode ser uma jornada muito interessante. E ele topou. Então iniciamos em conjunto de uma maneira muito simples. Eu criei basicamente a estrutura do que seria a Houseful em um CRM. O Robson, ele começou a fazer as primeiras conexões com as imobiliárias. Só que a ideia dele era de contratar várias pessoas para executar esses serviços. E eu achava que isso não seria o caminho adequado, porque isso podia gerar um problema a curto prazo, né? Nessa época, qual que era o serviço que vocês estavam prestando? O primeiro serviço que a gente prestava era visitas. Visitas e fotografia. E como é que funcionava? Como é que o pessoal contratava a Houseful? Era muito básico. Era basicamente um formulário na internet, onde a imobiliária que tinha contratado os serviços pedia por meio desse formulário. Esse formulário gerava uma automação que disparava um e-mail. Eu recebia o e-mail e disparava também para todas as pessoas que estavam cadastradas na plataforma. A primeira pessoa que respondia esse e-mail era a pessoa que eu mudava na automação e ia receber um e-mail automático falando que ele tinha ganho oferta. Qualquer pessoa que tivesse se cadastrado? Não. As pessoas que a gente tinha cadastrado e que tinha se selecionado. No começo, saquei. A gente não tinha uma grande seleção e tal, mas funcionava. Tá, me corrija se eu estiver errado. Achei sensacional, tá? Até aqui, tô adorando. Então, vamos lá. Eu tinha vontade de trabalhar, ouvia um anúncio para me cadastrar numa plataforma de serviço imobiliário. Isso mesmo. Aí eu ia lá, colocava meu e-mail, e aí vocês faziam toda a seleção de um job que essa pessoa poderia pegar, né? Isso mesmo. Que seria através de um serviço de uma imobiliária. Isso mesmo. A imobiliária precisava de alguém para apresentar um imóvel. E esse software você que desenvolveu? Não era um software. Era basicamente automações dentro de um CRM pronto que a gente pagava. Então, foi um insight em base a como poderia funcionar, né? Eu, como designer, tinha muito essa ideia de como que as coisas funcionam e o conhecimento do Robson de como que em campo as coisas acontecem. Então, eu preciso disso. Por exemplo, para conectar 2 pessoas, eu preciso os telefones, eu preciso ter a chave, eu preciso o local de encontro e coisas assim. Coisas que talvez eu não saberia, mas eu sabia como montar isso para que funcionasse. Então, essa somatória do conhecimento dos dois que fez possível com que esse formulário funcionasse e as pessoas pagassem por isso. Quanto tempo vocês ficaram trabalhando com esse formato de negócio?
ficamos trabalhando de junho de maio de 2018 até agosto de 2019. Uau, bastante. Então foi um tempo de amadurecimento de uma ideia ali bem grande, Sim, eu diria. mas nesse intervalo, em janeiro, fevereiro, no máximo, de 2019, as coisas tinham que evoluir. E aí, com isso, mais uma vez, a minha esposa chegou e falou, olha, o João Saratini, que é um dos fundadores da Conta Azul, saiu da empresa. Por que você não marca uma conversa com ele? E aí, um parente dela era amigo em comum. Aí, ele me apresentou o João. E aí, marcamos um café. Então, a gente foi até Joinville, eu e o Robson. E a gente marcou para conversar. Conversei com o João. Ele achou interessante a ideia, só que ele deixou muito claro um ponto. Se vocês não tiverem ninguém da tecnologia dentro da empresa, vocês não vão para lugar nenhum. E o Robson, ele falava, não, cara, vamos contratar uma software house para fazer e tal, vamos vender os carros para fazer isso. E, cara, eu só pensava assim, esse não é o caminho. Vai surgir. Já consegui a primeira vez, na primeira ideia, 2 programadores do BioReal, eu vou conseguir de novo. E por meio do João, eles me apresentaram o Carlos, o Leandro e o Rafa, que foram os nossos cofundadores já com a parte de tecnologia. Então, esse legal. período extra de 2019 foi o período de desenvolvimento propriamente do produto. E o mais legal é que a primeira versão do produto, ela já foi com a Loft, que hoje é um unicórnio. Eles foram o primeiro cliente que utilizou a plataforma e a gente tinha feito nesse período mais ou menos uns 3.000 serviços total. Passamos a fazer quase 2.000 serviços só com eles de uma vez. Então, deu uma virada, assim, o nosso financeiro fez na vertical. Legal. Então, foi muito bacana. E aí, a gente enfrentou alguns problemas. Não tínhamos ainda uma versão para iPhone. Então, utilizamos uma versão mobile. A gente teve que recrutar 50 engenheiros em um mês. Aí a esposa do Robson, que é psicóloga, recrutou todos esses 50 engenheiros em um mês. Muitos deles ainda são parceiros da plataforma. E aí começou. E os serviços entravam e em menos de 2 segundos sumiam. Uau! No começo, eles achavam, tem alguma coisa errada, estou lançando e estão sumindo. Mas era porque as pessoas já começaram a aceitar. A demanda estava muito alta. A aceitação era muito boa. E a demanda fechava com aceitação. E a gente conectava muito bem. E as pessoas começavam a brigar entre elas pelo número de serviços que pegavam. Essa é uma das minhas perguntas, mas eu ia chegar lá, ótimo. Não, pode continuar, depois eu faço essa pergunta. Mas era muito louco, porque começavam a especular de que a gente beneficiava uma pessoa em cima da outra, mas não tinha nada. Era basicamente, elas caíam e as pessoas... Era briga de quem mais rápido no celular. Entendi. Eu vou voltar nesse ponto, porque ele me interessa bastante saber desse início, desse amadurecimento ali, né? Entre colocar uma ideia em prática, mas hoje, qual que é como está estabelecido o serviço da Houseful hoje? Hoje a Houseful opera em diversos serviços de campo. O que a gente denomina serviços de campo? Aquele serviço que tem que ser feito em algum imóvel. E aí o cliente pode ser uma imobiliária, um corretor, uma PropTech, uma FinTech, como Acreditas, por exemplo, ou pode ser um banco, ou pode ser uma seguradora. E o serviço que executa sempre vai ter algum tipo de entregável. Então, pode ser um checklist, pode ser fotografias, pode ser uma notificação com uma carta, pode ser acompanhamento de uma pessoa para que conheça um imóvel. Então, sempre vai ter algum tipo de entregável. E ele funciona de forma muito simples, basicamente igual como uma corrida de Uber. Então, basicamente, no aplicativo vai aparecer o valor
do serviço, quanto que é oferecido pelo serviço, quanto que a empresa está pagando pelo serviço. A pessoa se acha interessante, se tem disponibilidade desse horário, aceita, executa e automaticamente cai na carteira digital dele. Basicamente é isso. Muito, muito massa. E vamos voltar ali para quem se cadastra na plataforma da Houseful. Então, aquela pessoa que quer prestar esse serviço. Isso mesmo. Qual que é a qualificação que ela precisa ter para se cadastrar na Houseful hoje? Em geral, vai depender muito do tipo de serviço que é requisitado. Então, por exemplo, se são serviços para construtoras, a pessoa tem que ser formada em arquitetura ou engenharia pelo próprio tipo de serviço, né? Ela tem que ter algum conhecimento para, por exemplo, uma vistoria de obra, uma vistoria de entrega de imóvel. Ela precisa entender sobre o que está fazendo. Mas para outros serviços mais simples, a pessoa basicamente tem que ser uma pessoa que já passou o segundo grau, que está na universidade. Quase 99% da nossa carteira de parceiros são universitários ou passaram por algum curso universitário. Então, isso é muito importante porque o nível de pessoas é um nível alto. E são pessoas que ou elas já trabalham em algum lugar e querem complementar renda, ou são pessoas que estão entre empregos. E aí tem essa oportunidade. Mas também tem um nicho de pessoas que principalmente mães, que elas precisam de flexibilidade. Mães e pais que precisam de flexibilidade. Ou porque têm filhos pequenos, ou porque o filho tem algum tipo de problema que precisa de acompanhamento médico. E aí ele não se encaixa num emprego das 8 às 5. E ele precisa dessa flexibilidade para quando o filho está doente, ele poder falar, fecha minha agenda, vou lá e faço o que eu quero. Então, esse tipo de oportunidades que o Gig Economy trouxe ajuda muito pessoas que em um trabalho normal, das 8 às 5, ela não se encaixaria. Como é que a Houseful faz para se posicionar perante a quem quer se cadastrar na plataforma e do outro lado, das pessoas que querem contratar a Houseful para oferecer um serviço? Ou seja, a minha pergunta é direcionada à comunicação. A Houseful, ela faz um trabalho de publicidade para cadastrar mais prestadores desse serviço e também tem um trabalho de angariar novos clientes, novas imobiliárias, novas seguradoras, fintechs. Como é que vocês trabalham isso? Nós trabalhamos justamente oferecendo as oportunidades que existem. Então, por exemplo, se existe maior demanda em uma cidade, a gente faz essa publicidade da abertura das vagas, né, das oportunidades para essas pessoas poderem abrir suas empresas e trabalharem como parceiros. Mas o segredo de qualquer marketplace é demanda. Então, a nossa missão perante os nossos parceiros é fornecer demanda. Então, o trabalho que a gente presta para esses parceiros é que eles tenham sempre demanda para que eles consigam ter renda. Então, esse é nosso trabalho. Para as empresas que contratam a plataforma, o nosso trabalho é trazer parceiros que estão bem treinados, que eles estão homologados e que são pessoas idôneas. Como é que tem sido a recepção do lado de quem contrata a Houseful? Vocês têm um histórico de antes e depois desse serviço? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu imagino que antes, quem prestava esse serviço diretamente eram os próprios clientes, né? Então, vou pegar um caso aqui de uma imobiliária. Então, antes, a imobiliária tinha uma equipe de vistoria própria, né? Isso mesmo. E aí, depois ela passou a trabalhar com a Houseful. Vocês já conseguiram medir? É engraçado porque no começo você quebra paradigmas, né? Porque quando a gente explicava, e aí eu vou partir do serviço mais simples, que era a visita, que estava acostumados a ser feitas pelos próprios corretores, muitas imobiliárias no começo tinham muito receio de que a gente passasse essa informação para outra imobiliária. Entendi. E aí, o que a gente teve que explicar para o mercado é que, na verdade, a gente ganha uma porcentagem pequena em cima de cada serviço que é realizado. Então, a única forma de eu ser lucrativo é eu ser idôneo para que todas as empresas executem com a gente. Sim. Mas, por outro lado, o que a gente explicou e o que explica para qualquer cliente é que
quando você tem teus imóveis distribuídos ao longo de bairros e cidades, o custo e o esforço que você vai ter para gerir tua equipe interna, para ter uma frota própria e para ter pessoas nos lugares onde você precisa é muito grande. E aí, quando você tem, por exemplo, dentro da tua imobiliária 3 pessoas, 4 pessoas, e você tem 5 serviços no mesmo horário, você não consegue. Não consegue. Exatamente. E a gente consegue. Pô, muito bom. E assim, é levar uma solução para uma pessoa que eu acho que nem sabia que tinha essa necessidade. Eu imagino que hoje deve ter muita imobiliária que aproveita o serviço da Houseful de uma forma muito mais eficiente, né? E assim, vocês levaram isso para eles de mão beijada. Talvez eles nem sabiam que eles precisavam de vocês esse tempo todo. Muito boa sacada. E me diz uma coisa, já indo para a parte de mercado de atuação. Vocês começaram localmente e foram se expandindo. Hoje a Houseful está trabalhando em quais mercados? Hoje a gente está no sul, sudeste e centro-oeste. Tá? A gente efetivamente fala que está em 70 cidades, mas a gente executa serviço em mais de 120 cidades. E por que dessa diferença? É porque muitas cidades a gente não tem uma rede construída, mas muitas vezes o cliente precisa e aí ele paga um deslocamento e a gente desloca a pessoa. Então, basicamente essas oportunidades aparecem. E hoje tem uma variedade muito grande tanto de clientes quanto de serviços. Então, tanto de clientes que começamos no imobiliário, fomos para a área de construção, entramos na área de seguros, entramos na área bancária, na área das garantidoras locatícias. Então, hoje, por exemplo, surgiram negócios e oportunidades como, por exemplo, a constatação de abandono de imóveis, que a gente nem imaginava que isso existia. A partir da pandemia, muitas pessoas passaram e com as garantias locatícias, a parar de pagar aluguel e abandonar o imóvel. Eu não sabia disso. Estou sabendo agora, tá? É uma questão que a gente descobriu. E é uma questão que as garantidoras precisam fazer isso para poder retomar o imóvel. E muitas vezes, porque senão esse imóvel muitas vezes pode ser invadido, pode ser utilizado por outras pessoas. Então, porque se ninguém avisa a imobiliária, eles pensam que tem gente lá ainda. Exatamente, elas têm que constatar de alguma forma, né? E aí ela tenta pelos meios tradicionais, carta registrada, WhatsApp, telefone, etc. E a gente faz a questão física, que antigamente se usava, que era alguém ir lá de fato e verificar. E aí, com isso, surgiram oportunidades como, inclusive, uma notificação de cobrança. Que a gente vai, faz... Entrega lá em mãos para a pessoa e verifica se a pessoa está e tal. Porque muitas vezes a pessoa, por diversos motivos, ou porque está passando por um momento ruim financeiro e tal, ela não conversa. E, às vezes, dessa forma, um tratamento mais humano, a pessoa consegue iniciar uma renegociação. Tem alguém lá te vendo, você vai conversar com a pessoa, diferente de entre num formulário aqui e preencha seus dados. Abre esse caminho para essas empresas, né? E também a oportunidade é diferenciada, né? Quando você liga um call center, a pessoa é o dia inteiro tentando ligar e tal. Então, é um pouco diferente, né? Eu acho que olho no olho fica melhor. Sim. E o nosso intuito não é cobrar de fato a pessoa, é apenas entregar um documento que vai facilitar a vida dela. E esse é o serviço, né? É poder olhar para a pessoa, poder facilitar esse acesso e poder conectar a empresa que tem está com essa dívida em cima dessa pessoa, né? Pô, que baita. A gente falou de um lado que é o lado de quem contrata a Houseful para a prestação do serviço. Mas vamos voltar lá naquela parte que me despertou a curiosidade. Como é que foi lidar com o excesso de demanda que você comentou aí? Então, tinha gente que achava que vocês estavam privilegiando um ou outro. Como é que vocês resolveram isso daí? Com transparência. Acho que o fundamental da Houseful em todos os aspectos sempre foi a transparência. Sempre deixar bem claro as coisas para todo mundo. Olha, funciona assim. Se alguma pessoa ela pegou mais ou ela é porque é mais rápida, mas a gente não tenta privilegiar ninguém e acho que isso é uma questão que
funciona muito bem para que todos os parceiros fiquem engajados. Entendi. Porque se você privilegia um sobre o outro, o que vai acontecer é que aquele que é privilegiado, ele vai, na hora que sair, vai fazer muita falta. Uhum. E aquela pessoa que ficou para trás, ela vai sair também e você termina perdendo os dois. Porque vai desmotivar, porque ela sabe que ela não vai conseguir. Exatamente. Aí... Entendi. No início, até a gente pensou ao contrário, que as pessoas novas tivessem um pouco de vantagem para elas não se desmotivarem, né? Mas a gente viu que o melhor era mesmo que todos tivessem a mesma oportunidade, a gente treinar melhor essa pessoa e a gente... O nível de escala, obviamente, é muito menor do que um Uber da vida ou um iFood. E o tipo de serviço é diferente. A gente lida com um item que acho que é importante na vida de todo mundo, né? Que é o lar. Basicamente, todos os nossos serviços são feitos em casas, onde pessoas ou moram ou vão morar. Hoje então, vocês conseguem mensurar quanto ganha em média um parceiro que trabalha na House? Então, por exemplo, vocês têm esses valores já levantados? Temos esses valores levantados. Olha, na média, eles ganham uns 3.500, 4.000 reais, mas aqueles parceiros super engajados chegam a tirar até 15 mil por mês. Uau! Pô, é uma boa quantia. É uma boa quantia. Então, faz um impacto muito grande. E tem relatos, assim, que às vezes emocionam. Então, um relato que muitas vezes a gente nem pede, mas que a pessoa organicamente manda. Teve um caso de um menino de São Paulo que ele mandou uma mensagem do tipo assim: eu queria agradecer vocês porque eu estou dando um outro nível de vida para minha família. Uau! Então, cara, que legal ouvir isso. E mandou a foto com o filhinho e a esposa, porque era o tipo de... Ele ganhava... Eu não sei como se ele tem R$2.000 ou R$2.500. E ele estava tirando entre 6 e 10. Então, é muita diferença. Você triplica o teu ganho, né? Logicamente, você, como no teu trabalho, você tem que trabalhar. E é um trabalho que não é um trabalho que você tem que estar 14 horas por dia, porque essa possibilidade nem existe. Por que não existe essa possibilidade? Porque nas operações imobiliárias, você pode começar às 8 e no máximo pode ir até às 6. Não tem mais ninguém, nem no banco, nem na construtora, nem na imobiliária. Em construtora é pior ainda. Não tem mais ninguém depois das 2 da tarde. Então, é um trabalho digno e é um trabalho que eu vejo que tem muitas possibilidades. Como é que você se sentiu recebendo um feedback ou um depoimento desse, lembrando de toda a jornada que você teve lá no início? Como é que foi pro Pablo receber isso daí? Olha, mareja os olhos, né? É muito emocionante você ver o impacto que você causa, né? Como toda startup, a gente passou por altos e baixos, mas a gente nunca transpareceu isso para nossos parceiros. A gente jamais atrasou um dia sequer no pagamento deles. E dentro do nosso financeiro, o Rafa, que é teu irmão, que trabalha na Houseful, ele trabalha nessa parte, ele testemunha que a gente pode... Nós, sócios, não recebermos, mas um parceiro não pode deixar de receber, nem um funcionário da Houseful. Então, a gente sabe que a credibilidade é fundamental para que a empresa viva, né? Que legal. É muito forte ouvir isso, eu acho muito, muito bacana e parabéns, tá? Eu adoro quando a gente consegue traduzir, né? Eu me sinto muito assim, eu digo isso porque eu me reconheço nesse tipo de depoimento. Na maioria das pessoas que eu converso aqui, e esse eu acho que é um dos privilégios da posição que eu tenho aqui, é de poder ver o olho de cada um que vem aqui me contar uma história brilhar desse jeito. Então, parabéns. Isso é muito importante. A gente tem o ditado, né? Dias de luta, dias de glória. Na verdade, não é assim. É dias de luta, de luta, de luta, de luta, de luta. E aí, às vezes, tem um dia de glória. Só que esse dia de glória faz a coisa valer. Vale por todos, exatamente. Então, é muito legal. Parabéns, tá? Obrigado. Por isso. Mas, Pablo, vamos lá. Vocês começaram um negócio
antes da pandemia. Sim. E era um negócio praticamente off-site, né? Então você não precisava de um espaço ali, as pessoas poderiam se deslocar. E aí, durante a pandemia, como é que foi para Houseful viver isso aí tudo? A gente cresceu muito durante a pandemia. Foi um dos melhores anos para a gente. E por que isso? Porque teve muita mudança. Por Eu me tudo que incluo nesse bolo aí. Exatamente. E aí eu me refiro à mudança mesmo até de casa. Por quê? Ou porque tinha pessoas que começaram a trabalhar em casa e precisavam de um espaço maior, com filho e esposa, e os dois trabalhando e falando o dia inteiro, não dava certo. Não dá. Ou teve que mudar para um espaço menor porque começou a perder a receita. Entendi. Tem os dois lados, né? Infelizmente tem os dois lados. E isso acontece. Então tinha muito movimento. E por outro lado, teve problemas de interpretação de fechamento de locais e que isso começava a dificultar o normal trato dessas negociações. Aí você está falando daquela época do lockdown lá, que as pessoas não podiam sair. Exatamente. Tá. E aí, éramos o front de batalha. Saquei. Todas as plataformas Gig Economy foram o front. Não, eles, os motoristas de Uber, os entregadores, fomos o front porque a gente precisava fazer com que o mundo continuasse girando. E uma das coisas mais interessantes é que a gente... Obviamente, teve várias pessoas que ficaram doentes e tal, mas não tivemos nenhuma fatalidade, nem nenhuma internação, nada nesse tipo. E aí, você pode pensar o que você quiser a respeito, né? Não quero entrar nessa polêmica, mas nós estávamos em muitas cidades, tínhamos muitas pessoas em campo e para nós verificamos que tudo está tranquilo. E assim, foi uma decisão difícil. A maioria dos meus sócios, eles não estavam confortáveis em tomar a decisão de continuar. E aí... tomei essa decisão, né, como cabeça da empresa, mas meus sócios me apoiaram. Legal. Então, isso foi muito importante, porque às vezes não adianta só você tomar essa decisão, você tem que convencer os outros. Sim. Né? E isso exige muito da gente, física e mentalmente, né? Então, é um baita desafio. Foi uma época complicada, né? Eu escuto muito esse relato também, de que a pandemia trouxe muito negócio, mas trouxe um nível de exigência e de eficiência dos negócios que muita gente não está preparada. Porque você teve que reinventar a roda ali, fazer a coisa acontecer num momento que ninguém sabia o que ia ser da nossa sociedade, né? Então, realmente foi um baita desafio. Como é que tá a equipe da Houseful hoje? Como que vocês estruturam o time que faz isso tudo acontecer? Então, nós passamos por hoje estamos com 19 pessoas, mas a gente já chegou a ter quase 50 pessoas na empresa. E o que acontece com muita startup, e por isso que eu comecei falando que nós recebemos investimento em 2022, você tem uma cobrança de crescimento muito rápida, muito forte. E aí você tenta solucionar essa cobrança, muitas vezes trazendo pessoas para escalar esses serviços. E geralmente não dá certo. Se você olhar 99,9% das startups passou por layoff, exatamente por isso. Porque você era cobrado de crescimento acelerado. Colocaram uma fábula de dinheiro lá e queriam tirar uma fábula de dinheiro dali um tempo depois. E isso não funciona bem assim. Então, a gente teve que fazer esses cortes, infelizmente, né? Era uma questão de sobrevivência. E aí, as pessoas que a gente manteve dentro da empresa, elas compreenderam que a gente estava olhando para o futuro. Como é que vocês lidam com essa necessidade da entrega de rentabilidade para quem investiu na Houseful? Olha, temos
A boa notícia é que há 4 meses a gente já está lucrativa. Legal. Nós saímos dessa queima de capital Uhum. e há 4 meses estamos lucrativos. Mas você tem que pensar que é um negócio super arriscado e não é só para o investidor, principalmente para o empreendedor, né? Que é ele que está na batalha todo dia. Mas você tem que lidar isso com inovação, trazendo novidades. Então, a gente se prepara agora para lançar novidades que nos vão trazer um crescimento agressivo Legal. em breve. Então, a gente tem que entender como matar o teu próprio negócio e quando você consegue entender isso, você consegue enxergar outras oportunidades que podem te levar muito mais longe. Legal, legal. E internamente, vocês têm divisões dentre os sócios ali da Houseful? Tem uma pessoa que fica responsável pelo relacionamento com investidores, tem uma pessoa que fica responsável pelo relacionamento com parceiros. Como é que funciona isso? Nós tínhamos essas divisões, quando a empresa ficou maior, começamos com essas divisões. E aí o que a gente percebeu é que começaram a se criar feudos. E aí, com os layoffs e a saída de alguns sócios, a gente voltou às origens. Voltou a como a gente era em 2020, 2019, 2020. E aí, todo mundo faz um pouco de tudo. Obviamente que um é mais responsável por alguma coisa. Então, eu sou muito mais responsável por relacionamento com investidores, grandes contas de clientes. Meu papel fundamental é marcar o norte e, ao mesmo tempo, vender a empresa como um todo. O Robson, ele já cuida muito mais do financeiro, cuida das contas, de que a gente tenha o dinheiro e de forma saudável. E ele colabora também no comercial, na máquina de vendas, né? Naquela máquina estruturada, que é ela que é o arroz com feijão de cada dia. Então, eu foco nas grandes contas, que muitas vezes levam um tempo muito longo para fechar. Só que quando a gente fecha, é um salto. Só que é um salto muito inestável, entendeu? Então, ter esse backup daquela arroz com feijão todo dia que vai aumentando um pouquinho, te dá um colchão de segurança. E aí o Carlos e o Leandro, eles focam 100% na tecnologia. Legal. Então, mais ou menos assim a divisão. E as decisões tomamos entre os quatro principalmente, né? Que somos 4 fundadores, e mais o Alex, que ele também é um sócio, que ele é um programador sênior. Mas os 4 tomamos as grandes decisões. Então, entre os 4 a gente discute e entende aquilo que está certo ou não. Então, o meu papel é marcar esse norte e convencer os meus sócios, principalmente, para depois convencer a toda a empresa, por que esse norte está certo. Porque não adianta você achar que você é o certo, né? Você tem que... Consenso. Tem que ter consenso, mas tem que ter clareza. E explicar por que isso seria o melhor lugar. E aí, 4 cabeças pensam melhor do que uma, Sim. né? E qual que é o principal desafio que a Houseful está vivendo hoje? O principal desafio que a gente está vivendo hoje é terminar todas as coisas que a gente está fazendo. O problema das mentes criativas, né? Muitas ideias. A gente tem muitas frentes abertas e muito promissoras. E aí parece que faltam horas para a gente poder terminar tudo que a gente tem que fazer. Então, se a gente pudesse duplicar o número de desenvolvedores, esse seria nosso sonho, porque a gente avançaria muito mais rápido. A gente conseguiu organizar a empresa, conseguimos empoderar os nossos colaboradores, conseguimos extrair o melhor que eles têm. Então, o Rafa, por exemplo, é uma pessoa que ele está há muito tempo, ele já foi host. Bem legal. Ele passou por colaborador na área financeira. Hoje ele colabora também com a área financeira, mas o papel principal dele está na área de dados. Então, ele é o responsável por trazer os números que eu vou avaliar e que eu vou analisar e que eu vou apresentar para os investidores. Legal. Então, vai ter números que vão ser referentes ao que interessa a operações.
vai ter números que são os que de financeiro, que são referente à saúde financeira, e aí o Robson, como CFO, vai entender. E são os números de operação e financeiro que vão me mostrar aonde que está o problema, aonde que a gente tem que ir, o que tem que fazer, né? E principalmente, com base a esses números, o que eu vou apresentar para os investidores? Como que eu vou vender o sonho grande para os investidores? Entendi, né? Entendi. Uma baita responsabilidade e um trabalho que eu acredito que vocês tenham desenvolvido com o andar da empresa, né? Porque saber que indicador que é fundamental, organizar bem os dados, ter um trabalho de organização de informação, né? De gestão da informação também contribui para isso tudo. Muito legal saber disso. Como é que você se sente hoje olhando a trajetória que a Houseful já trilhou? Agora a pergunta é do Pablo para o Pablo. Assim, você olha e você se sente como? Por um lado, me sinto bastante orgulhoso, né? De tudo que a gente construiu. Eu lembro, na fase em 2019, eu pensando assim, nossa, se a gente fizer, sei lá, 200 serviços até o final do ano, nossa, vai ser sensacional. Hoje a gente faz isso em um dia. Então, Que legal. é muito bacana. Obviamente, às vezes eu me sinto também empolgado com as oportunidades que a gente vê, né? Acho que a gente volta a ser criança quando vê com brinquedo novo, quando vê essas oportunidades. Mas, e vai ter momentos em que também vou me sentir um pouco mais cansado que normal. Mas você tem que aprender a se reenergizar. E aí, nesse caso, eu utilizo muito esporte para isso, né? Legal. Qual que tu pratica? Eu sou triatleta. Uau, não é então? Não. Tome essa, Diogão. Receba. Então, legal. Eu gosto muito das provas endurance, né? Eu já fiz 2 meio Iron, vou para a 4ª maratona. E aí, você consegue entender com o esporte, ou traduzir no esporte, o que acontece na empresa também, e na vida. Primeiro, que você tem que ter metas ambiciosas, e que essas metas ambiciosas são possíveis. Mas para isso, você tem que trabalhar todo dia. A disciplina, né? A disciplina do atleta é um negócio absurdo. Você tem que ter essa disciplina diariamente, fazer tudo diariamente, e na empresa igual. É questão de todo dia. E aí, a meta ambiciosa cada vez se torna mais próxima, mais palpável. Né? Então, eu acho que isso me ajudou muito mentalmente para poder enfrentar os desafios de uma empresa. Porque ser empresário no Brasil é uma aventura, mas acho que é uma aventura que vale a pena. Quem que te inspirou? Tu tem uma referência, assim, no esporte ou no mundo empresarial? Vou falar um nome polêmico, mas é os caras que eu admiro muito pelo que ele construiu, que é o Travis Kalanick, da Uber. Ele tem uma série de pontos negativos e ressalvas, mas não pode ninguém tirar o mérito do que ele construiu. Mas não é por causa da Uber que eu admiro a trajetória do Travis Kalanick, mas pela resiliência. Ele, na primeira etapa da vida empresarial dele, ele falhou completamente, teve que voltar a morar na casa dos pais, comeu o pão que o diabo amassou e depois ele deu a volta por cima. Então, isso mostra como resiliência e determinação são extremamente importantes para você alcançar grandes objetivos. Baita. Eu não conheço a história dele só superficialmente, né, a fundo, mas eu sei da relevância. Tipo, existe um mercado antes e depois da Uber, né? Então, só disso aí você não pode desconsiderar. Bem legal. Eu sou apaixonado por esportes também, né? No caso, o meu é automobilismo. Então, sempre que eu vejo que alguém também
relaciona, porque eu faço muito isso, né? A relação entre o que eu vejo das equipes de corrida com o mundo empresarial é uma coisa absurda, assim, né? Tem muito da metodologia e da forma de organizar a mente, né, para o trabalho que eu vejo em atletismo, em natação, em automobilismo, na verdade, todos os esportes, né? Principalmente em relação à disciplina. Isso é uma coisa sensacional. Eu gosto muito de corrida, né, de Fórmula 1, etc. E as pessoas brincam, né? Quanto é um segundo na Fórmula 1? A resposta é tipo uns 4 meses de trabalho. Então, isso é uma coisa sensacional, né? De ouvir assim, cara, não olha só por esse lado. Sim. Veja o processo por trás. Sim. Isso tudo é muito legal. Pablo, qual que é a ideia da Houseful para o futuro? Para o futuro, a Houseful, a gente vê como um grande ecossistema. Um grande ecossistema que vai conectar uma série de empresas do mercado da construção e no mercado imobiliário por meio da tecnologia. Essa é uma das grandes novidades que a gente vai lançar na mudança da nossa plataforma. Mas não só no Brasil. Uau! Eu ia fazer essa pergunta. Boa, vamos lá. A gente já está iniciando, por meio de uma parceria, uma operação na Austrália. Uau! Mas a gente sempre ambicionou a América Latina. E já teve algumas prospecções na Europa também. Você acha que existe uma barreira cultural em algum desses países? Por exemplo, o que eu quero dizer assim, o brasileiro, a sociedade brasileira aceitou o serviço da Houseful, a sociedade equatoriana, argentina, aceitaria da mesma forma ou não? Eu acho que alguns lugares vai ser mais difícil, né? E vai ter menos aceitação. Alguns vão ser muito mais fáceis. E aí eu faço muito analogia com outras plataformas gig economy. E como que elas foram para outros países, né? Então, obviamente, vai ter diferenças culturais, mas o fato de ter uma necessidade e um executor, ela é universal. Baita. Eu pergunto isso porque é um serviço inovador, mas você escalar o negócio nacionalmente, obviamente, né, que eu estou considerando o nosso país continental, né? Então você tem, né, diversas sociedades, diversos hábitos dentro do mesmo país. Tu imagina levar isso para fora. E fora o fato de que nós falamos português num continente que fala espanhol, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Como é que você se sente em relação a o que a Houseful representa na sua vida hoje? Então, o que eu quero dizer assim, você vai dormir e se sente de que forma sendo um dos fundadores da Houseful? Nunca pensei nesse lado, tá? Acho que para mim é uma questão tão natural. A Houseful, depois de 6 anos, faz parte de mim. Então, eu nunca fiz essa separação entre eu e a empresa. Então, é uma pergunta difícil de responder. E assim, por outro lado também, eu acho que a gente ainda não chegou onde a gente tem capacidade de chegar. Então, é uma cobrança interna minha de ser cada vez maior, né? E eu acho que às vezes, no final do dia, eu me cobro o que eu não fiz, que poderia ter feito melhor. Mas eu sempre penso que no dia seguinte tem a oportunidade de tentar novamente. Legal. Baita. Pô, sensacional. Muito bom. A gente está se aproximando do final do nosso papo. Passou muito rápido. Voou aqui. Que trajetória. Então, novamente, parabéns. Parabéns pela ideia. Obrigado pelo convite. Por ter transformado a ideia em negócio. Só disso aí já é louvável.
pela ambição em levar para mais e mais mercados, pela ousadia. Então, parabéns mesmo, muito legal. Eu sempre gosto de terminar os nossos papos conhecendo mais dos empresários, porque a gente fala, né, praticamente o episódio todo sobre o negócio. Eu vou falar primeiro, eu vou fazer a sugestão não, a indicação de 3 itens, né? Um filme, um livro e uma música. E aí você já vai pensando em qual você vai sugerir aqui. Essa semana eu ouvi novamente um álbum que estava meio que esquecido na minha lista de álbuns ali, mas ele volta para mim de uma forma que é impressionante. New Ballroom Silverchair, eu acho que é 99 ou 98, não vou lembrar a data, mas assim, é sensacional. É impressionante como eu voltei a ser adolescente ouvindo o álbum, assim, né? Porque era uma época que eu ouvia isso de uma forma absurda, então... E essa semana eu voltei a ouvir, então... Essa é a minha recomendação, Silverchair, New Ballroom. Muito massa. Tem vários clássicos, né? Miss You Love, etc. lá. Então, baita. Filme. Eu vi uma propaganda no YouTube que vai ser lançado o Alto da Compadecida 2, mas eu faço aqui a recomendação que é o Alto da Compadecida, o primeiro filme, que é simplesmente sensacional. De rever alguns trechos do filme, eu já gargalhei novamente. É um filme que eu já assisti, acho que para mais de 10 vezes, assim, mas eu assisto de novo e dou risada de novo, então Chicó é um dos meus heróis. O Alto da Compadecida, fica aí a recomendação. Faltou o livro. Eu terminei de ler um livro recentemente, fiquei meio confuso com um livro, chama Economia dos Desajustados. Ainda não comecei a ler nenhum outro, mas eu vou citar aqui um livro que é um romance que eu li há bastante tempo, que chama A Sombra do Vento, Carlos Luiz Zafón, que é maravilhoso. É um romance bem leve, gostoso de ler, então... Faz tempo que eu não faço isso, inclusive. Eu tô muito nessa de negócios, de mindset, assim. Então, quando eu quero desligar a minha mente, essa é uma boa saída, assim. Um romance bem leve, tem aventura, tem mistério. Recomendo. A Sombra do Vento. Legal. Vamos lá. Bom, filme... talvez seja muito... Mas é um filme que, eu adoro. Eu já vi umas 1000 vezes, mas... Matrix é um filme que eu adoro. Eu adoro Matrix, muito bom. Eu adoro, é o meu filme favorito. Então peraí, que agora eu vou fazer perguntas, porque, tu falou com um cara aqui que eu sou fissurado em Matrix. Nota de 0 a 10 pro 1, 2 e 3. Sem julgamento. O primeiro 10, o segundo 5 e o terceiro 3. Uau! Vai caindo? Vai caindo. Não, o primeiro, acho que é muito completo, ele é muito mais profundo, ele é muito melhor estruturado. Acho que o 2 e o 3, eles são fantásticos enquanto a tecnologia, enquanto a tudo que eles trazem, mas acho que perdeu um pouco da história, sabe? Tem coisas bem interessantes nos dois, mas o 1 é meu favorito. Sim. E eu acho que ele... É a história do herói, e acho que é a jornada do herói para todo empresário, acho que... se identifica com isso, né? Então, baita. Acho que baita sugestão, tá? Que é muito legal. Bom. De livro, eu vou citar... eu tenho só 2 livros que eu li 2 vezes. Eu leio bastante, mas eu tenho 2 livros só que eu li 2 vezes. Um é O Poderoso Chefão. Uau, legal. Que ele é um livro... Traz muitos ensinamentos. Não é um livro de máfia, é um livro que ensina sobre a vida e sobre empreendedorismo também. E o segundo, que eu falei, que é o tipo de empresário que eu admiro, que é A Guerra pela Uber. Muito bem escrito. Não assistam a série. A série é horrível. Não tem nada a ver com o livro. Ele é muito supérfluo. Então, são 2 histórias muito bacanas e que eu demorei muito rápido. Os 2 livros, e são livros grossos, assim. Música você me pegou, porque, putz, eu sou fissurado em música, então eu adoro música, tem milhões de músicas. Aqui eu já ouvi. Mas eu vou colocar meu lado latino aqui. Boa, vambora, ótimo. Aqui, obviamente, teve outra interpretação, acho que aqui foi Capital Inicial. Mas eu adoro a da original, que é do Soda Stereo,
que a música se chama... me fugiu o nome agora. Música Ligeira. Que foi tocada pelo Capital Inicial. Eu detesto essa versão. Eu adoro a versão do original. Mas tem uma versão do Paralamas que também é legal. Legal, vai. Tem uma versão do Paralamas que eu acho que é muito mais próxima da original. Pô, que baita. Excelente sugestão. E para finalizar, como é que foi a mudança de país? Como é que foi a recepção aqui? São 3 perguntas, né? O combo. E como é que foi começar um negócio aqui no Brasil? Eu acho que Florianópolis, quando eu chego aqui, quando atravesso a ponte, me sinto em casa. Boa. Então, acho que o manezinho é muito receptivo. Se você sabe respeitar a cidade e as pessoas. Iniciar um negócio no Brasil, acho que é mais fácil que em outros lugares. As pessoas são mais... existe uma maior quantidade de oportunidades porque o mercado é muito grande. E as pessoas são mais abertas a fazerem negócios no Brasil. Que eu acho que talvez em outros lugares, pelo menos é mais fácil, eu acho, você criar um negócio e ter essa visão do empresário no Brasil do que no Equador, pelo menos eu me senti assim. Não porque não tenha empresários lá, mas eu acho que aqui o espírito do brasileiro é mais natural você criar algum negócio, você empreender, e eu admiro muito isso aqui. E aí eu acho que a vantagem que eu vejo é devido a um país pequeno, em que quando você vem de um país pequeno, você sempre olha para o mundo. Acho que talvez essa seria a única desvantagem, que o brasileiro já sabe que o país dele é suficientemente grande. Então, às vezes, ele se concentra só no Brasil. E quem vem de um país menor sempre olha mais longe, né? Porque ele sabe que... Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Interessante ouvir isso de ti. Muito legal, realmente. O Brasil, ele tem capacidade de ser autossuficiente, né? Sim, exato. E isso pode ser bom ou ruim, dependendo da interpretação e do uso que se faz. Sim. Né? Que legal. Pablo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite também. Por ter dividido essa história com a gente. Eu adorei o papo. Já vou marcar vários aqui, a casa de vocês, né? Então, obrigado. Porque tem muita coisa pra gente falar. Infelizmente, a gente não tem tempo, porque eu ficaria mais e mais tempo aqui fazendo perguntas, né? Curioso que sou. Então, obrigado, tá? Espero que você tenha gostado também. Gostei muito da experiência. Agradeço bastante. E a ADM, né? Pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da House. Fechou, muito bom. Vou aproveitar aqui, então, né, e vender meu peixe. Pessoal, sigam a ADM no Instagram. Você pode procurar também no LinkedIn e no YouTube. Esse capítulo aqui na íntegra vai estar postado no YouTube, depois os cortes, então não deixem de seguir a gente. Tem muito mais conteúdo interessantíssimo que a gente produz com todo carinho para vocês. Beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Obrigado.